Paz de Cristo, meus irmãos, terceira parte do vídeo. Aí acabou passando alguns dias, né? Desde a segunda parte, porque aquele dia eu não consegui realmente terminar por causa das correrias mesmo. E acabou passando, acho que quase uma semana. Mas vamos terminar da onde paramos, tá? Se você não viu a primeira e a segunda parte, veja lá para você ver a terceira parte aqui. Dessa, na verdade é uma aula, né? Dividida em três. Acho que vamos fazer com três partes, tá? Eu vou tentar não me prolongar muito aqui. Então, como os irmãos viram, essa é uma aula de cunho histórico, né? Eu não sou expert em história, mas estou tentando aí trazer o contexto que estava acontecendo naquele período, perfeito? Um período em que o Apocalipse estava aí se formando e ia ser escrito, tá? Nós mostramos ali a questão dos imperadores, paramos ali na questão do imperador Nero e nós vimos que o imperador Nero ele deu um jeito de colocar a culpa sobre os cristãos, né? Nem tanto sobre os judeus, mas sobre cristãos, porque já estava vendo que aquela divisão, aquele conhecimento e divisão entre cristãos e judeus. Então vamos continuar aqui da onde a gente parou, tá? Vou botar a tela grande aqui para ficar mais fácil. Deixa eu me ajustar aqui. Perfeito. Então nós vamos tratar aqui desta parte. Então nós vimos no vídeo passado que Nero, né? Que esse personagem aqui, deixa eu botar esta caneta aqui para os irmãos enxergarem melhor. Aqui, apontador laser, fica um pouquinho melhor para enxergar, tá? Então nós vimos Nero aqui, que vai se suicidar no ano 68, né? Nero, ele comete algumas atrocidades, né? Os cristãos são tidos como bode expiatório. Uma perseguição do ano 64 até o ano 65 ele vai fazer. Aqui já vai haver uma diferença entre cristãos e judeus. E segundo a história, nós vamos ver que o que relata alguns historiadores e até alguns escritos do passado de cristãos mesmo, a gente vê que Paulo e Pedro vão morrer nesta época. Pedro, ele vai ser crucificado de cabeça para baixo e Paulo vai ser decapitado. É o que diz a tradição histórica, tá? E Nero vai se suicidar em 68. Então essa é a trágica história de Nero. Existe um filme de Nero que você deveria baixar na internet. Baixar não, né? Se você tiver como comprar, você pode ver este filme, né? Se você tiver um jeito de ver aí. E aí você vai ver, né, que neste filme vai retratar a história de Nero. E essas atrocidades que ele vai cometer. Perfeito? Depois, em 68, quando Nero se suicida, ele teve a capacidade de dizer que o mundo estaria perdendo um grande poeta e um músico, né? Porque ele era músico e também se dizia poeta, né? Tanto que quando foi colocado fogo em Roma, ele estava falando um poema sobre a destruição de Troia, né? E as pessoas associaram esse poema de destruição de Troia com a destruição de Roma, né? E aí você vê que fogo é colocado em Roma. E isso é uma associação lá com Apocalipse 18 e 19, quando você vê a Babilônia pela besta sendo aparecendo fogo, né? Botando fogo nas carnes da besta lá e tal. Da prostituta, perdão. Não que Nero tenha sido a besta, não que a Babilônia seja Roma, mas é uma tipologia. Nero foi uma tipologia, sim, do anticristo que perseguiu aos cristãos, todos aqueles que não adorassem, que não mudassem seus costumes, né? Como fez Antíoco Epifânio e como futuramente nós vamos ver que Domiciano vai fazer. Perfeito? Então Nero, ele teve aí o seu reinado de 54 até 68. E depois do suicídio de Nero, vai seguir o que? O ano de final de 68 até 69, que vai ser chamado o ano dos quatro imperadores. Por que o ano dos quatro imperadores? Porque neste período vai ser o período dos três imperadores relâmpagos, né? Porque eles ou vão ser suicidados, suicidados, não vão ser assassinados, vão ser aí mortos, enfim, coisas nesse sentido. E um vai suceder o outro, até que o quarto imperador chamado aqui, o quarto imperador não, o nono imperador chamado Vespasiano, perdão, perdi aqui o quadradinho, ele vai tomar o poder aí, né? E esse imperador, ele vai
fazer uma guerra contra os judeus, e vai aí vir aquela questão do templo, da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, tá? Então, o ano de 69 ali vai ser o ano da Guerra Civil. Então, vão haver conflitos internos na própria Roma, né? E no meio desses conflitos internos vão ter imperadores relâmpagos, porque alguns vão ser assassinados e etc, né? Então, o cristianismo e o judaísmo passou a ser uma questão secundária, né? Não estava tendo tanta preocupação com cristãos e com judeus. Então, foi um tempo que não houve perseguição aqui necessariamente no sentido de Nero contra os cristãos. E depois, quando passa esses 3 imperadores, aí a gente vai ver que vai vir Vespasiano, que vai trazer uma estabilidade já para o império. E ele vai trazer o quê? Uma autoridade imperial centralizada no imperador, tá? O imperador ele vai passar a ser essa figura central agora do império. E isso vai causar uma grande revolta judaica também, tá? Por causa essa autoridade que vai ser colocada sobre as nações, e isso vai cair sobre Jerusalém também. E aí vai haver uma grande revolta judaica, e Vespasiano ele vai, né, ganhar, ele vai vencer essa batalha dessa revolta judaica, e com isso ele vai enviar um comandante militar chamado Tito, que vai destruir o templo de Jerusalém no ano 70. E depois que todas essas coisas acontecem, nós vamos ver que Tito e Vespasiano, depois essa guerra contra os judeus, essa revolta dos judeus, né? Aí os judeus e cristãos que estavam espalhados por todo o império vão ser tratados com tolerância. Então, do ano 79 até o ano 90, mais ou menos ali, tá? Vai ser um ano de relativa tranquilidade para os cristãos, né? Haviam aquele preconceito que nós tratamos no vídeo passado, mas os cristãos não estavam sendo aí perseguidos como foi no tempo de Nero, tá? Havia caído um pouco disso. Porém, a gente vai ver que no ano 94 até o ano 98 essas coisas vão mudar. Por quê? Porque no ano 81, tá? No ano 81, peraí, botei a tela errada. No ano 81 nós vamos ver que vai se levantar Domiciano. E Domiciano, né, ele vai querer corrigir o governo liberal de Tito e também de Vespasiano, ou seja, que dava essa liberdade para vários povos e tudo mais. E ele vai querer um governo um pouco mais austero, né, mais severo. Então ele vai começar o que? Aniquilar os grupos que representavam ameaça. Os primeiros anos de Domiciano foram anos tranquilos, mas a partir do momento que ele quer o que? Tirar essa liberalidade do governo, dar mais poder para o império, ter um império mais austero, né? Ele começa a ir atrás de grupos que seriam potenciais e teriam um potencial de tirar essa autoridade do governo, tá? E isso a gente vai ver que vai estar relatado aqui no livro História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez. Nós vamos ler aqui a página 43, alguns trechos, tá? Que diz assim: no ano de 81, Domiciano sucedeu o imperador Tito. A princípio, seu reino foi tão benigno, a nova fé, como haviam sido seus antecessores, ou seja, Vespasiano e Tito, aquilo que eu falei, essa liberalidade, né? A perseguição, porém, irrompeu novamente no final do seu domínio. Não sabemos com certeza por que Domiciano perseguiu os cristãos. Sabemos sim que ele amava e respeitava as antigas tradições romanas, e que boa parte da sua política imperial consistiu em restaurar estas tradições. Portanto, era de se esperar que se opusesse ao cristianismo, que em alguma região do império havia ganho muitíssimos adeptos, e que em todos os casos se opunha tenazmente à antiga religião romana. Além disso, agora que já não existia o templo de Jerusalém, Domiciano decidiu que todos os judeus deveriam enviar às arcas imperiais ofertas anuais que antes mandavam a Jerusalém. Ou seja, então, os judeus, em vez de enviar oferta para Jerusalém, eles tinham que enviar para Roma, né? E os judeus não ficaram satisfeitos com isso. Quando alguns judeus negaram a fazê-lo ou mandavam dinheiro ao mesmo tempo que deixavam bem claro que Roma não havia ocupado o lugar de Jerusalém, Domiciano começou a persegui-los e a exigir pagamento de oferta.
já que ainda não estava totalmente delimitada a relação do judaísmo com o cristianismo. Os funcionários imperiais começaram a pressionar todos os que praticavam costumes judaicos, ou seja, cristãos também praticavam um pouco da lei de Deus, e eles aqui passam de novo a ser confundidos com os judeus, pela questão de ter um único Deus, pela questão de querer buscar a lei de Deus. Agora eles vão passar a querer ser confundidos, vão passar a ser confundidos com os judeus novamente. E aí, o que vai cair sobre os judeus também vai cair sobre os cristãos. Assim, né, irrompeu uma nova perseguição que parece ter sido dirigida não somente aos cristãos, mas também contra judeus. Como no caso de Nero, parece que a perseguição não foi igualmente severa em todo o império. De fato, é só de Roma e da Ásia Menor que temos notícias dignas acerca da perseguição de Domiciano, que justamente é onde vai estar as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Que são aquelas 7 igrejas no contexto da perseguição de Domiciano. E como a gente viu mais para trás, o contexto da perseguição de Nero se deu em Roma e Domiciano, o contexto se deu na Ásia Menor. Por isso Deus vai escolher aquele contexto da Ásia Menor, onde estava havendo essa perseguição por causa de Domiciano, para demonstrar a perseguição do futuro, porque ela trata de um contexto de perseguição que vai haver lá no futuro, que nós vamos ver na aula 3, tá? Em Roma, o imperador fez executar seu parente Flávio Clemente e sua esposa Flávia Domitília. Foram acusados de ateísmo, que nós tratamos atrás, e de costumes judaicos. Já que os cristãos adoravam Deus invisível, em geral, os pagãos os acusavam de serem ateus. Portanto, é muito provável que Flávio Clemente e sua esposa tenham sido mortos por serem cristãos. Esses são os únicos 2 mártires romanos no tempo de Domiciano que conhecemos pelo nome, mas vários escritores antigos afirmam que foram muitos, né, em uma carta escrita para a igreja em Roma, a Corinto. Pouco depois da perseguição se refere os males e provas inesperados que se seguiram e sobrevieram a nós. Isso está em 1 Clemente, capítulo 1, tá? Deixa eu ver mais algum texto que eu tenha separado desse livro. Nesse livro aqui eu não separei mais trechos, tá? Então, História Ilustrada do Cristianismo, se você quer entender um pouco mais de história, é um livro excelente, tá? E também tem aqui Panorama do Novo Testamento, para você compreender um pouco mais do contexto, como as epístolas, as cartas foram escritas, para você não ficar aí comendo da mão aí, mastigado de outras pessoas na internet, tá? Pesquise fatos históricos, vai atrás de pessoas, né? Pessoas que realmente estavam naquele tempo e relataram a história, e por aí vai. Esse aqui, né? Esse aqui é um personagem lá do 2º século que retrata muitas coisas que aconteciam lá. Eusébio de Cesareia também, perfeito? De Irineu de Leão, Justino Mártir. Deixa eu ver o que vai dizer aqui mais para trás. Não, aqui foi Nero. Esse livro vai dizer assim na página 608, quando vai tratar do contexto do Apocalipse. Com frequência, o Apocalipse tem sido datado durante o reinado de Domiciano, de 81 a 96. Apesar do fato de Domiciano não perseguir os cristãos em larga escala, sua tentativa de pôr em vigor a adoração ao imperador foi um presságio das violentas perseguições. O Apocalipse teve o desígnio, portanto, de preparar os crentes para a resistência. O Apocalipse teve o desígnio, né, para a resistência. O pai da igreja primitiva, Irineu, explicitamente data a composição do Apocalipse durante o reinado de Domiciano, que a gente falou. O testemunho de Irineu é muitíssimo importante, uma vez que era um dos protegidos de Policarpo. Ele era, se não me engano, ele foi discípulo junto com Justino de Policarpo. Agora não me vem à mente, mas se não me engano é isso, tá? Que foi do ano 60 ao ano 155, Policarpo. O bispo de Esmirna, que aprendera a doutrina cristã sob a tutela do apóstolo João. No entanto, se conta a interpretação usual do Apocalipse 17:11, começamos a contar as cabeças a partir a partir de Nero, né? Por ter sido o primeiro imperador a perseguir o cristão. Então, o 6º, durante cujo reinado Apocalipse é Tito, o precessor de Domiciano. Não vem ao caso aqui, porque essa pessoa que ela está interpretando de uma forma preterista em alguns pontos, tá? Então, só para vocês verem aqui, que nesse livro aqui, a gente vai ver que ele demonstra, que o próprio Irineu vai demonstrar aí que o Apocalipse foi escrito
no tempo de Domiciano, e a gente pode ver isso no livro Contra Heresias que eu mostrei aqui para os irmãos, tá? Então não foi no tempo de Nero, mas foi no tempo de Domiciano que essas coisas começaram a acontecer, tá? Então o Apocalipse ele vai ser neste contexto aí de perseguição do imperador que vai se levantar. Você vê ali uma relativa paz que estava havendo, né? E no meio dessa relativa paz a gente vê que se levanta um homem que vai ser o homem mais poderoso do império mais poderoso da época, né? Ele vai ser, ou seja, ele vai ser o homem mais poderoso daquele mundo atual, daquele período, perdão. E esse homem vai se levantar e vai se querer, né, promover um culto a si mesmo, ou seja, o culto aos imperadores. E os cristãos, por não aderirem a esta prática, vão acabar aí sendo perseguidos, tá? Então Deus vai utilizar o contexto dessas práticas, desse império e dessa perseguição lá dos primeiros séculos para demonstrar o futuro, tá bom? Eu vou finalizar esse vídeo aqui, essa terceira parte. E agora na aula número 3 nós vamos já falar do contexto profético. Mas você tem que estar com esse contexto histórico que a gente demonstrou aqui na mente para entender o que vai acontecer no final, tá bom? Deus abençoe, que fiquem na paz de Cristo e teremos mais estudo aí. Muito obrigado, que Deus abençoe.